Na dança pode? Será que pode mesmo? Está começando o Na Dança Pode, um podcast memorável para o nosso mundo da dança. Afinal de contas, queremos proporcionar muita comunicação e trazer conhecimento de verdade para você. Prazer, eu sou a Giovana Pérez, bailarina profissional e comunicadora na dança e também host do podcast Na Dança Pode, junto com a Jaque. Eu sou a Jaque Coutinho, bailarina profissional e fisioterapeuta ortopédica e também host do Na Dança Pode, junto com a G. Vem que o podcast é nosso! Oi, pessoal! E aí, gente? Preparados para mais um temão no nosso quadro No Camarim? E hoje temos convidadas. Sim, gente, no plural. Estaremos conversando sobre os desafios e a gestão em escolas de dança particulares. Então, fica até o final desse episódio, porque tem muita coisa legal para a gente refletir e conversar. E a nossa primeira convidada é ela, que é criadora da extensão universitária do Método Vaganova, único curso do método reconhecido pelo MEC, diretora da Mostra Dança Produções e do estúdio do Balé Impulso. Seja bem-vinda, Stefânia Petri. Muito obrigada, meninas. É um prazer estar aqui hoje. Que legal! A nossa segunda convidada, então, ela que é bailarina, professora, coreógrafa e diretora. Em sua formação foi bailarina bolsista na Escola do Balé Bolshoi, em Moscou. Atualmente dirige a companhia e a Escola Educativa no Balé, mercado onde atua há mais de 20 anos. Seja muito bem-vinda, Marina Risse. Oi, gente. Espero aí estar somando com informações positivas aí para todos. Obrigada pelo convite. Que legal. E, gente, elas duas que fizeram parte da minha formação como bailarina. Eu estava até comentando com a Jaque que foi coincidência que a gente convidou as duas juntas, mas no final das contas super calhou. E, claro, a Jaque Coutinho, que também está aqui com a gente. Nossa, Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar esse teminha legal, falando sobre as escolas de dança no nosso país, que é de extrema importância, e as duas aí estão fazendo um trabalho muito bacana aí com os adolescentes, principalmente, né? Caramba, é um temão, né, gente? Porque a gente costuma ver o resultado final, né, das escolas, os espetáculos, né, a sua filha ou seu filho fazendo a linha aulinha, mas isso que a Globo não mostra, o backstage do babado todo, é que não é só apenas rodar em volta de dar aula, né? Roda muito em volta do tal do empreendedorismo no mundo da dança, da multifaces da dança, e é isso que a gente quer falar hoje, né? Principalmente não só na parte boa, mas nos desafios, né, das escolas particulares de dança no Brasil. Então, para começar, eu queria saber, Má, o que você fazia? Como que foi a sua história com a dança antes de você resolver abrir a sua própria escola? Na verdade, eu estava atuando, assim, sempre atuei como professora, né, porque eu dou aula desde os 14 anos, porém eu estava atuando mais como bailarina de algumas escolas grandes e companhias ao mesmo tempo, assim, que eu fazia junto, né? Então, eu dava aula e dançava. E aí, durante esse processo todo, acho que com a maturidade também chegando, eu acabei ficando tendo necessidade de ter o meu próprio espaço para continuar o meu segmento de professora, né, na dança. E aí eu pensei, né, bom, se eu quero ter o meu próprio jeito de ensinar, com meus próprios valores, né, as minhas próprias verdades, que às vezes não batiam tanto com os locais onde eu estava atuando, eu pensei, vou abrir minha própria escola para poder passar para frente tudo que eu aprendi no sentido de bailarina e também de professora, né, por eu dar aula desde muito jovem. Acho que eu tinha muito a acrescentar, né, desde criança também, não só adolescente, mas também com a intenção de formar bailarinos para o mercado profissional, sem prendê-los, né? Foi uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e que hoje, graças a Deus, eu consigo fazer. Que demais. Nossa, que bacana. Muito legal. E você, Esther, da onde que surgiu a ideia? Como que veio isso para você? Bom, a princípio eu não tinha essa vontade de abrir escola. E a gente começou, na verdade, eu e o Eric, com o Mostra Dança, que era uma produtora. A gente sabia que não era fácil ter escola, né? E aí, só que também, por muito tempo, dei aula em várias escolas, também dançava. E aí, até que um dia um amigo chamou o Eric, e ele tinha uma grande escola, e falou, eu quero acrescentar o balé aqui, e eu quero que vocês venham assumir o balé. E o Eric, no primeiro momento, falou, não, imagina, eu não quero ser diretor de escola, Deus me livre. E aí eu falei,
ué, vai ver como é. Não custa a gente ver, né? Porque querendo ou não, a gente sempre se depara com isso. Às vezes os nossos valores, o que a gente acredita dentro de outra escola, a gente não pode fazer. E eu sempre sentia que a gente ia até um certo ponto com o aluno, mas aí a escola não deixava a gente ir para frente com isso. E aí a gente foi ver o espaço e foi ver a escola, e aí a gente se encantou e falou: tá bom, então vamos entrar nessa jornada. E aí, primeiro a gente tinha uma sociedade, depois a gente se desfez e continuou sozinha, mas sempre pensando nisso, assim, nesse profissionalismo, como a Má falou, e em levar os nossos valores, porque a gente sentia muito que as escolas eram só recreativas, sabe? E não ensinavam realmente o lado profissional, como que é uma vida profissional de uma companhia, ou o que fazer para chegar lá. Então a gente foi muito nesse sentido e acabou que a gente teve escola, mas foi por um acaso, assim, não foi nada que a gente falou, ai, agora eu vou abrir uma escola. Que legal. E é uma coisa que eu tenho muita dúvida, porque assim, a gente entra no mundo da dança e a gente tem logo duas ideias, né? Ah, ou eu vou me tornar bailarina profissional, ou eu vou dar aula. Só que para dar aula, na opinião sua, Má, precisa ter um dom para dar aula? Ou é questão de, uma coisa tranquila ali, qualquer um pode desenvolver? Qual que é a sua opinião em relação ao dar aula e também a ter escola de dança? Olha, tem que ter muito dom. Eu acho que não é assim, sabe? Só ter um talento ou gostar de criança, porque assim, para você dar aula, independente assim de ser diretora, né, como é o nosso caso, de dar aula e também ser diretora. Você não é só você saber balé, você saber um pouco da técnica, ou você saber passar para frente aquilo que você fez como bailarina, porque a parte pedagógica, ela é muito maior até, né? Porque você está trabalhando com formação de seres humanos. Então, você não está só atuando para ensinar um passo de dança. Muitas vezes você vai estar ali para ser o suporte psicológico da pessoa, você vai estar ali porque é o porto seguro, que a pessoa não tem uma estrutura familiar, e você vai ter que ter paciência com muitas e muitas situações, não só com alunos, como com mães. Então, no geral, assim, não é fácil, vou pegar, vou dar aula. Todo mundo meio que começa assim, mas poucos permanecem, porque é uma carreira difícil. Todos os dias quase você tem um BO para resolver e você vai ter que ter clareza para saber como fazer isso de uma maneira menos estressante. Então, assim, é lógico que a gente tem que estudar muito, tem que se atualizar muito, porque o mundo da dança vive mudando, né, na parte teórica também. Então, não adianta você ficar preso naquilo que você faz há muito tempo. Você sempre vai ter que estar buscando coisas novas, ainda mais com essa geração, que tem muita, recebe muita informação. Então, se você ficar na mesma coisa, elas acabam perdendo totalmente o interesse. Então, assim, é o eterno estudo da técnica, porém, eu acho que, como educadora, você tem que ter um dom mesmo de compreender seu aluno, de ter paciência com seu aluno, de entender o lado dele como ser humano, principalmente, né? Porque você vai formar bailarinas, mas uma escola particular, pode ter certeza que de 10, uma vai ser profissional. As outras vão ter um enorme aprendizado com relação à dança, ao balé, né? A disciplina, porém não vão trabalhar nesse mercado, mas elas vão levar isso para a vida. No que elas forem atuar na vida delas, elas estarão levando o que você ensinou. Então, você vai fazer parte da educação. Então, acho que isso é o que o professor que quer uma carreira a longo prazo tem que pensar. Ele está preparado para fazer isso pelo aluno? Aí ele tem que pensar, porque ensinar balé, teoricamente, é até mais fácil do que fazer esse outro lado. Eu acho que E assim, é uma questão, que é formar pessoas, né? E às vezes isso. a gente acha que é só um fazer exercício e atividade física e ser benéfico para a saúde, sendo que, na verdade, a gente está construindo seres humanos para a nossa sociedade. E aí, conviver em grupo e saber dividir tarefa e saber estar no ambiente que é competitivo ou de ficar se comparando o tempo inteiro. E aí, como que esse ser humaninho que está ali dentro da minha escola lida com essas frustrações, né? Ou com esses desafios durante a adolescência, principalmente? Porque Eu é acho que lembrar esse que é o também. principal, né? Isso é muito assim, a gente está lidando uma situação complicada, principalmente agora, pós-pandemia, né? Então, assim, você tem que ter o foco principal no ser humano. Aí a formação técnica, aqueles grandes talentos que surgem, vão ser especiais, né? Mas, porém, acho que no geral você ter esse cuidado é que vai fazer o seu trabalho ter qualidade. Porque não adianta nada você fazer bons bailarinos, mas pessoas destruídas psicologicamente, né?
E é lembrar que a gente fica, enquanto formação, assim, né, e qualquer outro objetivo, assim, que você tenha dentro de uma escola de dança, acontece da criança, às vezes, ficar horas ali dentro daquela escola, né? Então, é lembrar que você passa, você investe um tempo ali naquele lugar, e só da fala da Má dá para puxar várias reflexões, né? Desde da questão de você saber, como tutor daquela criança, escolher o lugar que você está colocando seu filho, porque são horas ali que a criança vai estar fazendo aulas, enfim, e também daquela criança saber que, poxa, eu vou ficar aqui muitas horas, né? Então, como que eu vou lidar com isso? E o lado do professor, o lado do diretor também, de encarar isso. Nossa, eu estou lidando com vidas aqui dentro, né? Não é uma aulinha de balé apenas, ponto, e vai embora, né? Mas essa formação de pessoas é muito importante a gente pensar. E aí, Estê, eu queria saber, o que a Má puxou já aqui, aí eu quero continuar essa reflexão, é a questão das responsabilidades de uma escola de dança. Porque foi o que a Má falou, não é só você ir ali e dar uma aula de balé, que a aula de balé até se torna muito fácil, né, em comparado das responsabilidades do que é realmente gerir uma escola. E aí eu queria saber quais são essas responsabilidades. Bom, a primeira, como a Má falou, é cuidar desse aluno, desse ser humano, né? Então eu sempre falo assim, às vezes eu sou muito mais chata com as correções que elas vão levar para a vida. Por exemplo, se um médico errar numa cirurgia, ele vai matar uma pessoa, certo? Se a gente errar um passo de balé, tudo bem, a gente não vai matar ninguém. Mas assim, é a mesma correlação. Então, quando a gente for se propor a fazer algo, que a gente se propõe a fazer o melhor possível. E aí, então, eu sempre penso nisso. O que os alunos vão levar para a vida daquilo do balé? Sabe? Então, se elas vão se propor a fazer um movimento, elas vão fazer o melhor delas. Se elas forem se propor a ser uma médica, elas vão fazer o melhor dela. Então, acho que a primeira responsabilidade é cuidar e educar esse ser humano para a vida profissional, independente do que ele vai ser, né? Depois disso, eu acho que a gente tem que ter uma responsabilidade em não prender o aluno, porque, como a Má falou, de 10, um vai ser bailarino. E como que a gente pode guiar esse aluno para que ele se encontre, seja na dança ou seja na vida profissional dele, sabe? Então, por exemplo, eu vejo aqui muitas coisas dos meus alunos que às vezes não são relacionadas à dança, mas que ao perceber isso, a gente tenta puxar para que o aluno perceba que ele tem aquele talento também e que ele pode levar isso em paralelo, seja com a dança, seja com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, a gente tem uma aluna que desenha super bem e adora trabalhar com coisas de moda e tal. Ela que fez os croquis do nosso espetáculo, sabe? Então aí a gente tem uma outra aluna que é super criativa e tudo mais, e aí ela que e também desenha super bem, pinta, não sei o que, ela que fez a capa do programa. Aí eu tenho uma outra aluna que sabe editar música, então ela é minha assistente, eu falo assim, agora você me ajuda a editar as músicas do espetáculo? Então a gente vai puxando esses alunos para onde eles têm outras capacidades, sabe? Para eles perceberem que eles também não são só aquilo ali. Não é só aquele andeor na aula, aquela perna alta, aquela pirueta, mas que para além do balé eles têm muitas outras possibilidades, sabe? Então acho que essa responsabilidade nossa como diretor é muito importante de guiá-los também e guiar os pais. Porque também o pai chega aqui e no primeiro momento é só um balézinho para a filha. E ele não faz nem ideia da grandiosidade que é o mundo da dança, sabe? Então muitos deles vêm só porque eles querem que a filha tenha uma atividade extra no dia delas. E com o tempo eles vão sendo educados de que aquilo pode ser uma profissão, de que aquilo pode levá-las para algum lugar além de ser só uma aulinha de balé, e o quanto aquilo é importante na vida delas, né? Então a gente tem uma responsabilidade tremenda, assim, tanto de educação de aluno quanto de pais e público, né? Porque a partir desse momento a gente também vai formar público. É fantástico. Eu acho que entra uma questão muito grande sobre esse negócio de educar os pais, porque às vezes os filhos têm esse sonho, né, de falar, putz, eu sei que dá para ser bailarina profissional, eu sei que dá para ser um figurinista, um diretor, um ensaiador, ou coisa do tipo, mas os pais não fazem a menor noção, tipo assim, não tem nem ideia de que isso é possível, sabe? E é tipo, tá indo ali fazer exercício físico, realmente. Então, acho que a escola estar apta para receber essas familiares e explicar para eles o que
a dança pode fazer na vida dessas pessoas, eu acho que a escola tem grande responsabilidade sobre isso. E criar cenários mesmo, de fazer espetáculos, mais espetáculos durante o ano, mostras de dança, mostras competitivas, eu acho que isso é muito válido para a educação de um público de forma geral, assim. Eu acho legal que a Estê trouxe alguns pontos bem importantes que eu acredito que finalmente o mundo da dança formadora está começando a enxergar, que é essa questão da projeção de carreira na dança, na própria dança, as possibilidades, né? Antes, pouco se via da gente falar, tá, mas para além do dar aula e para além do ser bailarina, né, profissional, o que mais você pode estar conseguindo fazer com a tua dança no mercado de trabalho para que não seja tão restrito? Porque assim como a Má falou, né, a gente tem os grandes talentos natos, que a pessoa já nasce com muitas facilidades físicas e etc, financeiros, privilégios, né? Mas o que a gente pode estar fazendo para além de tudo isso? Então, quando a gente tem esse estímulo dentro da própria escola, isso é fantástico. E aí você puxou um ponto que é muito legal da gente refletir, que é a questão também dos tutores, dos pais, da família, né? E aí eu queria perguntar para a Má sobre a questão do até que ponto, qual que é o limite da família em relação à carreira dessa criança na formação? Bom, assim, eu acho que interfere diretamente, porque, por exemplo, a pessoa que tem um apoio familiar, né, para seguir uma carreira é muito mais fácil. É um facilitador para o próprio bailarino e também para a escola, né, para o diretor que estiver trabalhando com essa pessoa. Não que a pessoa que não tenha não vai conseguir ser, porque eu já vi muitas pessoas sem apoio nenhum virarem grandes bailarinos, estarem empregados, e até hoje mesmo a pessoa, tipo, não receber esse apoio necessário. Porém, eu acho que interfere diretamente. Só que aí tem aquela zona de cuidado, né? Porque o familiar, né, o pai, o tutor, ele tem que saber respeitar também a direção, né? Porque quem sabe, né, com mais autoridade o assunto para encaminhar esse bailarino para o mercado de trabalho é o professor, o diretor. E às vezes essa intervenção direta da família não é legal, porque acaba atrapalhando, tirando o foco que estava no momento assim, correto, né? Vamos dizer assim, a pessoa está crescendo, está direcionada, tem um trabalho legal, e a família acaba tirando o foco porque fica pegando excesso de informação de outras coisas e acaba tirando a pessoa do caminho certo. Assim também, né? Não vou deixar de falar que tem pais também que são muito focados, inteligentes, que às vezes percebem que os alunos não estão sendo bem direcionados e interferem positivamente, tá? Então sempre tem os dois lados. Mas eu acho que assim, aquele pai que está presente, que entende, que apoia, mas também troca, né, figurinha ali com o diretor de maneira positiva, porque eu acredito que a ST também passa por situações bem complicadas em relação ao pai e à mãe, né, os tutores interferirem negativamente, para a gente é bem complicado, porque às vezes assim, você tem 10 pais maravilhosos, um pai que é problemático, te dá um BOzão, assim, você tem que saber resolver, entendeu? Então, assim, sempre tem os dois pontos, mas eu acho extremamente importante a família entender que aquilo vai ser a prioridade da vida daquela criança, daquele adolescente, para ele ter uma carreira profissional. Eu tive muito apoio dos meus pais e eu sei que eu cheguei onde eu cheguei porque eles estavam do meu lado. Então, Legal. acho que isso é extremamente importante. Sim, e é legal também porque é exatamente essa troca, né? Que a Estê também falou sobre, de quando o pai e a família, enfim, confiam ali na escola onde matriculou o seu filho, e essa entrega, o delegar. Ah, tá, da porta para dentro ali agora é a Estefânia como diretora, é a Marina como diretora que eu vou estar confiando meu filho, a minha filha, nas mãos para a formação na dança. Então, é esse limite mútuo, assim como vocês também, eu acredito que tenham esse limite para as relações dentro de casa, né? Tem coisas que é só pai, mãe, família, tutor, enfim, que pode resolver, né? Não dá para ter essa intervenção. E também o que a Esther falou, eu achei bem bacana, é essa questão dos pais, da família, saber a projeção de uma profissão dentro da dança para eles poderem ver essa perspectiva. Ah, ok, a minha filha não está aqui, o meu filho não está aqui só para fazer uma atividade física. Isso pode sim se tornar uma profissão em vários âmbitos, né? Em vários caminhos. Então, isso é bem bacana. E eu quero escutar a opinião da Esther em relação aos pais, à família, enfim. Eu acho que acrescentar aos pais que eles precisam conversar com a escola. Porque às vezes eu sinto muito assim, o pai ele não sabe das coisas e ele começa a ver coisas na internet, ir para festival, ver uma coisa, ver outra, enche de informação na cabeça
e tira suas próprias conclusões e muitas vezes não vem e não conversa com o diretor, não conversa com o professor para entender em que fase o filho está, em que fase que ele pode chegar, como que ele pode chegar. Então eu sinto assim que os pais que têm essa troca com a gente, que vem na escola, que marca uma reunião e vamos ver o que dá para a gente fazer pela nossa filha, que caminho a gente segue, o que vocês acham melhor ela fazer agora neste momento. Eu sinto que esses pais, os alunos, acabam se saindo melhor do que os pais que não conversam, porque às vezes tem coisas que o pai não entende, às vezes ele fica chateado com o diretor, mas ele nem sabe o que está acontecendo, o porquê aquilo aconteceu de uma forma ou não. Ou, por exemplo, ai, meu filho não é solista agora. Por que meu filho não é solista? Né? Eu acredito no meu filho, mas e aí? Sabe? E aí ir lá entender o que acontece por trás e ter essa troca, esse diálogo com os diretores e os professores, eu acho que faz total diferença, sabe? Porque aí eles conseguem ter uma visão maior do que está acontecendo, Uhum. não só do filho dele, entendeu? Sim, esse diálogo, né, essa troca mútua. E a gente também não pode deixar de falar do outro lado, porque quantas vezes a gente não vê diretores que não são abertos ao diálogo com a família, né? De tipo assim, meu, eu sei o que eu tô fazendo, é isso aí, não me importa, não me interessa o mínimo da sua opinião, mas calma lá, né? Uma escola onde o pai está, na maioria das vezes, pagando a mensalidade daquela criança, enfim, a família também tem esse direito de estar sabendo que você está fazendo com o filho dessa pessoa, né? Enfim, com o E enteado entender dessa também, Gil, o que o aluno quer. Porque é, às vezes é o pai que quer e o professor e o diretor que quer e o aluno. O que ele quer também, né? Porque às vezes a gente fica em dois polos e nem escuta o aluno. Às vezes ele não quer nada daquilo que a gente está pensando para ele. e aí a gente fica pensando, nossa, mas é só uma criança, como que vai saber opinar? Não, gente, a criança pode, ela tem esse direito de saber opinar. Quando, É, mas é muito pequeno, é muito novinho, tá? Mas e só escuta, né? Vamos ver o que ele tem para falar, o que ela tem para falar. e às vezes eu acho que também não é só, a gente tá falando de criança, mas eu acho que essa fase mais desafiadora é adolescente, né? É quando entra a ponta, por exemplo, que é um BO, é um momento tipo, essa criança não tá apta a ficar na ponta. Por quê? E aí, de repente, não, mas eu quero que minha filha dance. Não, não vai dançar. E aí, esse posicionamento da escola perante essas coisas mais difíceis, às vezes eu vejo que muitas escolas passam pano mesmo e só deixa porque precisa, muitas vezes, dos alunos. E tem uma questão que eu até queria perguntar para vocês, são duas, na verdade. Uma é a escolha da metodologia da escola em si. Eu sei que vocês duas têm visões diferentes, né, disso, ou se também acaba mesclando uma coisa com a outra. E a outra questão é sobre alunos bolsistas e alunos pagantes, essas coisas assim, porque eu sei que isso é difícil a escola tomar uma decisão de falar, vou colocar aluno bolsista aqui, mas também quais critérios que eu vou colocar, e aí às vezes eu vejo diversas pessoas pedindo bolsas em escolas de dança, e na verdade a escola também precisa ter um posicionamento de falar, calma, na minha escola eu aceito se for nesses padrões ou naqueles padrões. E aí, queria saber um pouco, pode começar a Esté falando, sobre o posicionamento de vocês nesses dois temas, assim. Primeiro, metodologia e depois sobre também a parte de alunos bolsistas ou não. É. Eu acho, já que a escola, ela é independente da metodologia que ela escolha, ela precisa seguir um caminho, sabe? A escola não pode ficar pipocando de um lado para o outro. Ah, eu vi isso é legal, eu vi isso é legal, eu vi isso é legal. Porque, querendo ou não, independente da metodologia, cada metodologia foi pensada de um início para chegar num fim. E ela foi construída nessa linha para que isso aconteça. Se você começa a mudar de metodologia, você não vai ter essa cronologia. Então, você não vai conseguir chegar num bom final. Então, eu acho que, independente da metodologia que a escola vai escolher, que ela defina e ela siga esse padrão, sabe? Porque senão fica confuso até para os alunos. Não que você não vai explicar para os alunos que existam outras metodologias. Aqui na nossa escola, a gente adota o Vaganova por N questões, pelo que a gente acredita, por tudo que eu faço pelo Vaganova, mas a gente explica para eles, olha, existe essa outra metodologia, isso aqui em outra metodologia você vai escutar dessa forma, mas a gente segue uma linha de trabalho. Então, se a gente ficar pipocando, você não vai chegar do ponto A para o ponto B, né? Enfim, é simples. Sim, dá ruim E ficar dá pipocando, ruim. não, É, não sabe muito o é, que quer e bota de tudo para dar certo, né? Mais ou menos é. isso. Você tem alguma E linha, Má, que você segue na sua escola?
Eu sigo Vagânova também, até por conta da minha formação, né? Acho que nós duas seguimos, eu e Estê, porque isso foi o que mais influenciou na minha formação como bailarina. Porém, acho que nesses 20 anos de carreira como professora, eu adaptei um pouco o método Vagânova para a realidade que eu tenho dentro da escola, carga horária, tipo físico, diversos elementos em que eu vi como fazer, né, assim, dar certo, baseando em Vagânova, porém, para uma adaptação para o corpo brasileiro também e para o horário, né? A carga horária é muito diferente do que você tem lá fora quando você está realmente numa escola do Bolshoi ou do Brasil ou de Moscou, enfim. Mas aí eu baseio nisso justamente pelo que a Esther falou, porque você tem que ter uma linha de trabalho para não se perder. E sempre apresentar as diferenças, né? Porque a pessoa vai fazer um curso, vai fazer uma audição e vai ser até a nomenclatura, né? Diferente, o tipo de movimentação também é diferente. Mas eu acho muito importante se basear em uma única linha, né, assim, para você poder, né, realmente fazer o aluno crescer com um método de ensino, aí dá mais clareza e limpeza para ele dentro do aprendizado. Eu acho isso. Agora, com relação ao que você falou de bolsistas, né, fiquei até refletindo aqui, assim, realmente, uma escola particular não tem como você, por exemplo, a não ser que você tenha um projeto aprovado, alguma coisa que você tem uma verba extra para trabalhar só, né, com bolsistas, você depende muito dos alunos pagantes, porém os bolsistas às vezes acontecem naturalmente, né? Tipo, não é só por físico, ai, que lindo, lógico que o físico ajuda, a gente não vai tapar esse sol com a peneira, né? Porém, tem gente muito talentosa, ou muito esforçada, ou até por questões psicológicas mesmo, que você sente necessidade de estar dando um apoio ali para aquela pessoa, para ela não ter um apoio familiar. Então, várias questões envolvem de você escolher um bolsista para você estar apoiando, e muitas vezes você tem o retorno disso, e muitas vezes, às vezes, você não tem o retorno disso, aí cabe a você também decidir continuar com esse processo ou não. Mas os pagantes ali você precisa, gente. A realidade nossa aqui é muita escola, a gente tem muita escola em São Paulo, e é uma disputa ferro e fogo, assim, pelo menos aqui no Tatuapé, né, que é onde eu atuo, é um negócio, assim, complicadíssimo de pessoa ver o seu valor, baixa o outro lá embaixo, e é uma disputa, assim, então você tem que saber lidar, você tem que ter flexibilidade, apesar de acreditar nos seus valores, muitas vezes você vai ter que ser muito flexível em relação a algumas questões para manter os alunos, sabe? Antes da Estê falar sobre essa questão do bolsista na opinião dela, mas eu quero ainda jogar um fogo aqui na fogueira. Na verdade, é uma coisa que eu venho ver. A gente adora colocar um fogo, tá? Todo mundo já conhece a gente. Porque eu acho que é importante falar sobre essas adaptações da metodologia para a realidade física, como vocês muito bem colocaram aqui, né? A gente tem que estar sabendo, né, dos corpos brasileiros, desculpa, e das adaptações também em relação ao propósito daquele público que eu estou me colocando a dar aula. Nem todo mundo quer se profissionalizar. E aí, o que fazer, né? Porque uma metodologia, por exemplo, vamos pegar Vagânova, que é a linha de trabalho que vocês duas têm, por exemplo, é uma metodologia muito completa, é uma metodologia muito rígida, é uma metodologia, né, que demanda muita coisa ali. E quando a gente se depara com um público que nem sempre quer se formar, né? Nem sempre quer encarar isso como profissão. Então, eu queria saber de você, mas como lidar quando a gente tem uma sala mista, por exemplo? Então, assim, quando a gente fala de vagano, às vezes rola até um preconceito, sabe? Tipo, nossa, vagano, não sei o quê. Mas, assim, vagano funciona para todos os corpos, porque depende do quanto a pessoa vai se dedicar a aprender, né? A metodologia corretamente. Porém, eu acho que essa é a maior dificuldade, porque, assim, você bola uma grade horária de aulas todos os dias, por exemplo, intermediário e avançado. Porém, as alunas não cumprem, porque elas têm outras demandas, elas têm outras questões, essas alunos particulares, que eu digo, né? E aí você vai ter que saber lidar com isso, porque funcionaria? Funcionaria, mas elas não vão estar lá todo dia, talvez não queiram fazer um trabalho extra ali por fora de um ensaio, participar de um grupo, elas querem só ali fazer uma aulinha, aí você tem uma viagem, vai na viagem, aí você tem... Então, você está lidando, assim, com... Eu acho que mais que dificulta você passar a metodologia e a clareza de movimentos, na verdade, é a frequência. E você não pode estar obrigando, né? Porque quando elas entram no meu grupo, eu, tipo, converso, gente, vocês querem participar do grupo, vai precisar fazer aula todo dia, vai precisar ensaiar X horário. Só que você acha que isso cumpre certinho a tabelinha? Não é assim. Aí você vai tirar do grupo, entendeu? Então, e Tem aí gente que tira. é isso que eu ia falar. Eu acho que tem uma coisa que também já elimina. Porque daí, se a pessoa já não cumpre as aulas
já não vai na falta. E aí, na hora de dançar, também se fala, olha, quantas aulas você faltou esse mês? Né? Daí também você fica naquele contratempo de falar assim, você acha que você consegue? E aí, às vezes, jogar um pouco pro aluno essa responsabilidade, sabe? E aí, às vezes, eu percebo um pouco que quando a escola tenta falar assim, putz, mas tá pagando e eu vou ter que botar para dançar, e aí, tipo, coloca e, né, e passa meio que o pano, não joga a responsabilidade no aluno. E aí, às vezes, eu acho que tem que jogar nas costas da pessoa, sabe? E fala É assim, Eu isso, acho não que a é, gente é, tem que não é só jogar, a assim, escola, porque né? como aprendizado, né? Tipo, o aluno tem que pro entender professor que ele tem aprender a mesmo. responsabilidade. Mas, porém, muitas vezes você não vai poder excluir esse aluno Não do pode. grupo Não, por diversos Exatamente. motivos, não é nem só pelo pagamento, né? Por exato. diversos motivos. A Mas, por grande exemplo, verdade é que precisa existir um jogo de cintura, não é mesmo, minha gente? Muito É aquela grande. pipoca que a gente precisa jogar de um lado, equilibrar do... É o pratinho, aquele meme dos pratinhos, né? É uma E aí, linha, é uma linha muito tênue entre você tentar jogar a responsabilidade nessa pessoa para educar ela e falar assim, olha, para você poder dançar e estar com o grupo, você precisa vir. Mas dessa vez eu vou deixar você aqui e aí corre atrás, se vira e faz aí o seu melhor, né? mas eu acho, É menina, bem que isso. também essa conversa com os pais é muito importante. Aqui na escola, nas minhas turmas um pouco menores de adolescentes, 12, 13 anos, eu ofereci para os pais, olha, a gente tem opção, quem quer seguir como bailarino, a gente tem as aulas todos os dias. Para se formar, precisa fazer aula todos os dias, a partir de certa idade e tudo mais, senão não tem como, né? Ou você vai ter que fazer muito mais anos de estudo para você chegar no nível de se formar. E aí eu comecei a trabalhar variações com as que fazem todos os dias. Então elas têm uma aula extra de coaching. E as que não fazem todo dia, os pais começaram, por que minha filha não faz coach? Eu falei, porque sua filha faz aula todos os dias. E aí eu coloquei para eles, a condição de fazer o coach é fazer pelo menos 4 vezes de aula por semana. Você pode trazer ela? Ah, não posso. Então tudo bem, quando você se organizar e ela puder, ela começa o coach. Bem tranquilo. Ela começou 4 vezes por semana, mesmo que ela não tenha a melhor condição física, nem nada disso, mas ela vai fazer 4 vezes por semana, ela quer agora entrar no coach, vamos fazer o coach para ela e montar algo que é ok. E eu senti que os pais pararam de reclamar. E aí no final do ano todo mundo dança junto, não tem separação nenhuma, mas as que fazem coach fazem todos os dias. E foi assim, para mim, foi o maior alívio que eu tive na minha vida. Isso eu é, achei legal. Porque você coloca um ponto. exatamente, achei uma boa. Fica aí a dica, hein? Para quem está nos escutando aí. E É, Stê, como que funciona essa questão dos bolsistas na sua escola? Quais são os critérios? O que você leva em consideração? O que você acha importante? então, aqui a gente recebe muita gente de fora. Então, assim, a minha turma de avançados, ela é 80% com alunos de fora de São Paulo. E aí a gente já entende que o aluno para vir morar em São Paulo é um custo muito alto, principalmente porque o custo de vida em São Paulo é quase o dobro de qualquer outra cidade do Brasil. Então a gente meio que já tem uma regra para esses bolsistas para esses alunos que quando eles vêm de fora a gente já dá uma porcentagem de bolsa para ajudar eles nesses outros custos, né? Só que aqui a gente tem várias regras, então para você ser bolsista você tem que cumprir essas regras e ajudar. Senão, você pode continuar na escola, a gente não vai te expulsar, mas você perde a bolsa. Então a gente tem esses dois lados. Os alunos sempre cumprem assim, porque eles veem o lado bom deles, e como a gente faz, como a maioria vem de fora, eles querem ser profissionais, né? Então, como a gente faz essa gestão de carreira, a gente vai guiando eles para caminhos que eles possam ganhar o dinheiro deles. Então, assim, hoje na minha turma de avançado, quase todos eles trabalham com alguma coisa que eles ganham o dinheiro e ajudam a pagar a bolsa, porque também bolsa 100% é quase impossível, a gente é uma escola particular. Então, assim, hoje na escola, se eu tiver 3 bolsas 100% é muito. A gente recebe, mas sempre com porcentagem, até para o aluno dar valor. Que eu sinto que quando tudo é de graça, eu faço o que eu quero e aí cada vez a gente tem que dar mais. Então aqui a gente tem várias regras para ser bolsista, mas principalmente para os alunos que têm de fora a gente dá uma ajuda maior, assim. E o guiar a carreira deles eu acho que é o que faz mais diferença nesse Eu achei sentido. muito legal essa questão do comprometimento no fim das contas, né, Estê? Porque é exatamente isso. Quando é tudo de graça, ou a pessoa tem que estar muito afim, querendo realmente estar ali,
ou qualquer coisinha que apareça no meio do caminho, ela dá uma desculpa. Então, as regras, no final das contas, né, e aqui eu abro aspas, no final são ótimas para um direcionamento, para a gente também ter esses limites estabelecidos, né? Então, eu acho bem legal. E eu queria abrir agora para uma questão para a gente refletir. É uma questão também que a gente abriu uma caixinha de perguntas lá no Instagram e veio essa pergunta que eu achei muito interessante, que é a questão hoje as pessoas, quando elas abrem uma escola de dança, elas focam no baby por uma questão financeira. Porque a minha filhinha ali com 3, 4 anos, já vou colocar ela no balé e tudo mais. Então, hoje, ou seja, vem se revertendo a situação de vou abrir uma escola de dança por conta de dinheiro do que feito a coisa por um propósito de verdade ali por trás disso. E eu queria saber a opinião de vocês, né? Porque isso existe mesmo? Como que é a sua opinião sobre isso, Má? Gente, acho que, assim, escola de dança precisa de criança. Você precisa de criança até para você ter um futuro, né? Um futuro promissor ali com um crescimento dessa criança dentro da sua escola. Então, o Baby realmente é uma turma que, se você focar direitinho, tanto metodologia quanto divulgação, né? De você ter essa turma, é uma turma que enche rápido, porque as mães buscam, né? Por tanto de coisas boas que o balé dá, você trazer esses babies para a escola. Porém, eu acho que aí entra de novo aquela questão de formação, né? Você vai ter uma escola só por dinheiro, não vai dar certo, porque você não vai saber lidar com as questões que você precisa para formar aquele aluno, tanto profissionalmente quanto na parte de educação do ser humano. Então, não vai dar certo assim. Você vai durar por um tempo, mas depois, quando você precisar passar para as outras etapas que são mais profundas, vai gerar dificuldade. E eu quero levantar também uma coisa aqui, em relação, até pela pergunta de quem está abrindo a escola, né? Essa questão que você colocou do baby também, Gê, porque assim, eu tive uma escola por 10 anos. Agora, tipo, eu recomecei a minha escola que tem 2 anos. Então, assim, é muito diferente a realidade de uma escola que já tem 10 anos para uma escola que você está abrindo. Você vai rebolar muito mais quando você reabre ou você começa. Porque quando você já está estabilizado lá com 10 anos, já tem tudo criado, assim, é bem diferente em tudo, todos os aspectos, em relação à sua exigência com os alunos, com o bolsista, com... É diferente, porque quando você inicia, você precisa se abrir muito mais para o mercado para poder ter aquele público trabalhar com você. Então, eu tenho essas duas experiências. Por isso que eu não estou falando que é fácil você ter uma escola, mas que ela já tenha mais tempo. Não é fácil. Mas, porém, quando você está abrindo, não dá para você ser tão rigoroso com algumas coisas, porque você não vai conseguir sobreviver ao mercado. Então, tem essa questão também. Vai ter que ser flexível, vai ter que ser comercial, vai ter que ter a mídia, vai ter que divulgar, você vai ter que fazer uma parte de uma empresa, que a escola é uma empresa. Não adianta você, vou abrir escola porque eu gosto de balé. Não, a escola é uma empresa, tem que sobreviver ao mercado de trabalho. Porém, tem a diferença de time, né? Para você sobreviver ao mercado, você vai ter que fazer algumas coisas no início que talvez depois, mais pra frente, você não precisa fazer tanto, sabe? E a questão do baby é legal, trazer muito baby para a escola, desde que você saiba conduzir esse baby mais para o futuro dele depois. E aí para você, perfeito, Mar, adorei a sua fala, porque faz a gente ter essa consciência de nem 8 nem 80, né? Nem jogar só pelo amor, nem só pelo dinheiro, mas a gente precisa trazer uma coerência nisso tudo, porque é uma empresa, é um empreendedorismo, a gente está falando sobre gestão, a gente está falando sobre negócios no fim das contas, né? Mas também a gente tem que saber o porquê que a gente tá fazendo esse negócio, né? Por que a gente está ali abrindo a escola. E aí, Estê, eu queria saber, em relação a você, o que você acha importante para lidar com o baby? A gente precisa ter um olhar ainda mais atencioso quando a gente tem esse público na escola? Bom, o primeiro é que dar aula para baby é mais difícil do que dar aula para um avançado. Então, quando a gente chega nesse patamar de que não é qualquer pessoa que pode dar aula para baby, eu acho que já muda o negócio, né? Porque o baby tem outras necessidades. É muito mais sobre eles se conhecerem e se descobrirem do que sobre esticar um pé, né? Então, esse conhecimento sobre a criança, sobre o desenvolvimento da criança, é mais importante mesmo do que a aula de balé em si. Porque no início, 3, 4 anos, a criança não vai fazer uma aula de balé, não vai fazer plié, tandi e esticar super o joelho, né? Ela vai se descobrir enquanto criança, enquanto corpo que se move, que está dentro de um espaço e que convive com outras pessoas. Então, é muito importante a gente pensar em quem a gente vai colocar, né, para dar aula para esse baby
E como a Marina falou, o baby é o nosso futuro da escola. Então, como a gente vai guiar esse baby para sair dessa parte lúdica de se conhecer enquanto criança, para entrar dentro da metodologia e aí se descobrir enquanto bailarina ou profissional da dança ou não, ou de qualquer outra área. Então, acho que esses são os principais pontos assim do baby na nossa escola. Nossa, bem legal, Estê, porque também o público baby é ali onde se formam os principais traumas, né? Se a gente não tem um cuidado, uma responsabilidade pro resto, não só da vida na dança, mas da vida mesmo, né? Então, às vezes a gente vê muitos profissionais querendo iniciar, vou dar aula começando com o baby, né? Mas você sabe a responsabilidade que você vai ter que ter ali, porque ele não sabe absolutamente nada. É um público totalmente leigo. É diferente de você, às vezes, pegar um público um pouco mais avançado, né? E já dar início dali. Então, é uma responsabilidade meio que tripla, quádrupla, né? Então, a gente deixa também essa atenção aí para aqueles professores, as professoras que estão iniciando nesse mercado e que querem começar pelo baby. Formação, gente, qualificação, buscar experiência, informação, é o que a Má falou no começo do episódio. A gente está sempre buscando se reinventar, se reciclar. O mercado da dança também está sempre em atualizações, a gente não pode esquecer disso, né? E responsabilidade, a gente está lidando com outros, e quando lidamos com crianças, é uma responsabilidade ainda maior, né? Eu tenho uma pergunta que é, na verdade, vamos falar sobre negócios mesmo, né? Porque quando a gente fala de escola e gestão de escola, a gente está falando sobre empresa. E vocês enfrentam dificuldade, assim, no meio artístico, né? Da dança, principalmente, porque a gente tem vários sistemas de saúde, sistema para academia, sistema para vários lugares, e, na verdade, para dança, eu acho que não sei se existe algum sistema específico para poder usar para gestão de uma escola. Como que vocês fazem hoje? Vocês fazem isso, além de dar aula? Vocês têm alguém no braço direito? Como que funciona essa gestão em si do negócio para vocês? Eu uso o Cisdança, né? Tem alguns sistemas já padronizados para dança que são muito bons. Tem Webdança, tem Cisdança, tem alguns novos também. Atualmente eu faço as duas partes, o administrativo e o artístico, porém já é uma coisa que eu estarei modificando provavelmente para o ano que vem, porque eu tenho, né, o César, que é meu marido, ele é meu conselheiro administrativo, mas ele ainda não atua na administração, assim, ativamente, mas é uma coisa que eu pretendo modificar aí brevemente, porque eu estou bem sobrecarregada por fazer os dois lados. E assim, eu queria muito fazer mesmo para ter uma compreensão melhor de tudo e fazer a escola funcionar do meu jeito. Então, eu me propus a fazer nesses 2 anos, não me arrependo. Aprendi muita coisa e achei super interessante. Inclusive, acho que a escola cresceu bastante dessa maneira. Mas não é uma parte que eu sou apaixonada por fazer. Não sou, tipo assim, eu gosto mais de estar na parte artística mesmo, mas achei super importante eu estar, assim, regendo, né, todo esse processo aí para entender o que eu quero, o perfil da minha escola, ficar com a minha cara também. Mas eu acho que para a gente crescer, a gente sempre tem que somar com outras pessoas, né? Continuar crescendo e chegar nos meus objetivos. Então, é uma provável mudança aí que está para acontecer em breve. E eu vejo também que, às vezes, até uma dificuldade que o próprio artista tem de falar assim, nossa, esses números aqui são válidos para mim. Eu sei que se eu atuar nessa parte aqui, nesses números vão melhorar, eu vou reter mais aluno, ou eu vou conseguir ter uma disposição maior. Se eu não fizer isso sozinha, e tiver alguém do meu lado fazendo, eu vou ter tempo para outra coisa. E até para um processo criativo mesmo, né? Tipo, da minha aula, eu conseguir dar a minha aula e não ficar pensando, nossa, aconteceu isso, aquilo, agora eu preciso ali dar aula. Calma, para tudo, vou dar aula. O administrativo, ele é uma demanda muito grande. Tipo assim, parece que não, mas, por exemplo, eu acordo e fico no computador até o exato momento de eu entrar na sala de aula e eu saio da sala de aula, tenho que voltar. Então, assim, a demanda é grande, sabe? Porque se você quer fazer direitinho, né, você tem que estar em cima de tudo ali. E assim, tipo assim, eu tenho que fazer funcionar. Tem que fazer coisas que você não gosta, você vai ter que fazer cobrança, você vai ter que fazer, né? Tem as questões de inadimplência que você não pode deixar passar, senão o seu negócio não vai para frente. Então, fazer também um pouco do que você não gosta. E tem gente que tem mais habilidade, né, para fazer isso, não se importa tanto, né?
Na Acho dança que a não artista já tem mais dificuldade, né? Tipo, É o famoso saber delegar também, né, mas tarefas tipo para sim, outras pessoas, para o que a Jaque falou, você ter foco naquilo que você realmente é boa e naquilo que realmente faz sentido para você. Então não é só o é. saber delegar do lado da família, né, aquela coisa toda que a gente estava conversando sobre a confiança do diretor na escola, mas é os próprios diretores que estão na frente das escolas saber delegar funções, né, para outros colaboradores para a escola crescer. É interessante também outra questão que a Má falou, do timing, né? Nem sempre você vai começar grande, nem sempre uma escola de dança começa grande, gente. Então, você que está começando, vai começar às vezes pequeno com você, fazendo todas as funções, no caso da sua escola, né? E tá tudo bem. E conforme vai passando o tempo, essas funções vão se abrindo e outras pessoas vão fazendo, né, formando ali a sua equipe, o seu time. Então, isso é muito bacana também de se pensar, porque senão as pessoas já acham que tem que, né, começar com uma grande escola, com uma grande equipe, nem sempre é assim. E aí, Stê, queria saber de você, como que é isso tudo para você? Quando a gente começou, basicamente eu fazia tudo. Dava o maior número de aulas, fazia toda a parte administrativa, fazia o marketing, era tipo, eu e o Eric empresa, né? E com o tempo isso foi melhorando, né? Mas a gente sempre tem uma visão de tudo e delegar, porque não tem dinheiro. Você está começando uma escola, né? A não ser que você tenha muito dinheiro para já começar super grande. Então é bem difícil. E como a Má falou, a gente já tem vários sistemas de gestão hoje em dia. Quando eu comecei, como a gente começou com parceria com outra pessoa, eles tinham um sistema de gestão que eu achava complexo demais. E aí, quando a gente separou, eu contratei o Webdança, e até então é isso que a gente usa hoje, que ajuda muito e é voltado para a nossa área, né? Legal. Nossa, é assim, é infinito os assuntos, né, sobre uma escola de dança que a gente poderia ficar aqui até amanhã, mas estamos nos encaminhando para o final do nosso episódio com uma pergunta que também estava dentro dessa caixinha de perguntas lá no nosso Instagram, que agora vai ser um pouco bate e volta, assim, tá? Então, assim, uma forma bem resumida, Má, me fala assim, qual é a maior dificuldade, desafio de ter uma escola de dança no Brasil? Eu acho que é você equilibrar todas as situações que acontecem no dia a dia, tipo, você equilibrar, assim, tanto essa parte que a gente está falando financeira, quanto a parte artística, quanto a parte da influência dos pais, às vezes não tão positiva, de um aluno também que às vezes está com muitas coisas problemáticas na vida pessoal, acaba tendo. Então, você vai ter vários pontos para equilibrar junto com produção de espetáculo, competição, criação. Então, assim, você conseguir equilibrar todos os pontos que são mais pesados, acho que é a maior dificuldade. Quando você consegue fazer isso, por mais que às vezes tenham dias mais difíceis ou menos difíceis, você consegue ir para frente. Então, é o equilíbrio, achar o equilíbrio entre as coisas maravilhosas, né, que também temos na escola particular, com as dificuldades. Acho que E seria isso. e não vamos se sentir muito privilegiado, especial ou não, né? Não acontece isso só na dança, gente. Calma. Isso é em toda profissão, é todo empreendedorismo. Porque também a gente não está aqui para desanimar ninguém a abrir sua escola de dança, continuar. Muito pelo contrário, a gente está aqui para mostrar Sim, uma realidade, né? O que está por detrás desse backstage todo tem aí. muitas coisas incríveis. E para vocês, Tê, qual é a maior dificuldade, o maior desafio de se ter uma escola de dança no Brasil? Eu acho que para mim, assim, é que a gente é ensinado a dançar, né? A gente não é ensinado a gerir, a empreender. Então, quando a gente abre a escola, a gente sempre abre com esse intuito de vou fazer o meu melhor dentro da sala de aula. E aí falta todo esse lado. Então, para mim, assim, foi uma das coisas que eu tive que desenvolver com o tempo, de procurar cursos de gestão, de administração, e para conseguir levar esses dois lados em equilíbrio, como a Má falou. Eu sinto um pouco que essa coisa da gestão é em todas as profissões. Em todas. Tipo, médico não sabe gerir, fisioterapeuta não sabe gerir, psicólogo não sabe gerir, artista não sabe gerir. Quem sabe gerir é administrador. Bom, fez administração e sabe fazer isso daí. Porque de resto, nenhuma profissão faz isso. E aí eu acho que essa galera, gente, eles vão ficar muito ricos. Porque eles estão tendo que ensinar todas as outras profissões a saberem gerir seu próprio negócio. Tipo, que Ou deveria então, ser uma matéria básica em qualquer lugar que a gente tivesse, assim, né? Como fazer um fluxo de caixa.
né? É. Ninguém. Ou então vamos deixar uma super dica aí de conscientização, né, para as pessoas de negócios e do mundo da dança, para colocar lá na listinha dos estudos, de uma qualificação de um curso, essa parte de administração, porque isso pode ser, além de tudo, um baita diferencial competitivo, né, para sua escola, com o bailarino e etc, etc. Que daí a gente poderia ficar num segundo episódio só falando disso, né, gente? É. Mas olha, muito, muito, muito feliz de ter vocês duas aqui nesse episódio, que é muito especial, é realístico que a gente falou tudo isso, não é só para a escola da Marina ou para a escola da Estê e do Eric, mas é para qualquer escola, dá para ser aplicado tudo que a gente falou aqui, né? E principalmente a consciência, né? A responsabilidade, tá lidando com vidas, não é qualquer coisa ali, né? Então, muito obrigada, Má, muito obrigada, Estê, obrigada, Jaque, nessa nossa troca de Obrigada, E Obrigada, gente. Foi demais. E aí, curtiu esse episódio? Que tal então deixar o seu feedback aqui pra gente? Ele é super importante para nós e ficaremos super felizes em poder falar com você. Não esquece que você também pode deixar o seu like e ainda dá para você avaliar o nosso podcast nas plataformas Spotify, YouTube e Orelo ou, claro, na sua plataforma favorita. E se você tiver alguma sugestão de temática para os nossos próximos episódios ou até mesmo de convidados, manda lá no nosso Instagram, @nadancapodcast. Estamos de olho em você, hein? Valeu demais e até a próxima!